Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você, amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar. E nesta segunda sexta-feira do primeiro mês do ano de 2023, nós estamos aqui nessa proposta que apresentamos a vocês na semana passada, de conversarmos com os psicólogos que são ligados aqui à Rádio da Fraternidade, para que a gente possa emocionalmente estarmos preparados. É um ano novo ou é um novo ano? O que é que nós queremos desse ano? Como nós estamos pensando em viver esses, agora não mais 365, porque já estamos na segunda semana, né? Mas vamos pensar esses 350 e alguns dias que temos pela frente. Na semana passada nós falamos de como encontrar harmonia para termos equilíbrio emocional. Porque sem equilíbrio emocional nós não temos grandes chances de ter uma vida equilibrada, tranquila, porque dependemos de ter esse equilíbrio. Então, a exemplo da semana passada, nós estamos começando sempre com uma música. Dessa vez nós escolhemos uma música que vem bem a propósito para o nosso bate-papo. Esperançar, de Denis Soares e Alan Filho. Vamos ouvir com carinho. Sonho que insiste em se tornar real, mas precisa ser vivido em cada coração. Há um plano que inspira nosso caminhar, mas precisa ter sentido além de direção. Caridade, há um gesto que não pode mais ficar guardado, que precisa tudo transformar. Há em cada alma tanta forma de carinho. Vamos juntos construir o que será. Fraternidade. O agora pode nos unir e depois ele virá de novo. Só o amor pode nos revelar tudo o que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo o que o mundo precisa ter. Que aquece cada um de nós, mesmo quando a distância finge separar. Uma chuva de esperança molha nossas vidas e pretende ensinar que o seu verbo é esperança. Há uma brisa espalhando todas as sementes, trazendo a sensação de um novo amanhecer. Nossa terra já precede. Que é uma música animada que fala de 4 pontos essenciais: a caridade, a fraternidade, o amor e a esperança. E é uma música com um ritmo bem acelerado, bem gostoso, porque nós costumamos falar da caridade como se fosse um ato, né, que deveria ser feito com toda a serenidade possível. A fraternidade a gente ainda não entende bem o que quer dizer. Amor, então, nós confundimos essa palavra com tantas outras coisas. Mas sem bom humor, alicerçado na fé, alicerçado na confiança, nós não temos a esperança, que é o quarto tema da música. Então hoje nós vamos conversar
com a nossa querida Ceíra, que todos vocês já conhecem. Boa tarde, Ceíra, bem-vinda. E com o Valdeni. Valdeni se despediu na semana passada dizendo: ai, me desculpe que eu vou estar aqui em todos. Vai estar, porque nós não temos uma receita para dar para as pessoas começar 2023 melhor. Mas nós temos ideias para trocar com relação a essas nossas tentativas. Então, se nós falamos dessa harmonia que nós precisamos ter para ter equilíbrio emocional, hoje nós vamos falar de uma coisa que ajuda bastante a nós olharmos a vida com um ponto de vista diferente, que é o bom humor. O que é bom humor, Ceíra? Com certeza, né? É uma coisa gostosa, né? Quando a gente fala de bom humor, levar a vida, né? Dessa forma que a música inspira a gente. E Valdeni me veio de verde, tá vendo? Verde esperança. Isso é bom. Algumas pessoas, quando você pergunta assim, o que é bom humor? E o que seria o contrário? E como é que a gente faz para trabalhar isso, né? O bom contrário de mal. Uma vez eu trabalhei num lugar em que todos os dias, quando eu dava bom dia para uma pessoa, ela virava só se for para você. Quer dizer, isso é o contrário do bom humor. É levar a vida, né, e levar tudo que acontece de uma forma ruim, de uma forma negativa. E isso dá um peso a mais para as coisas quando acontece. E, ao contrário, né, o bom humor... Eu atendi uma vez uma pessoa... E tinha acontecido uma enchente na cozinha dela. Aí era um grupo, mas aí ela falou assim: mas finalmente eu lavei minha cozinha. E todo mundo riu. Quer dizer, mesmo sendo uma situação complicada, né, ela realmente inundou tudo. Ela trouxe o bom humor, fez com que todos rissem. E para ela é óbvio, evidente, que mesmo tendo tido perda, né, por ter molhado tudo, ela conseguiu, através do bom humor, tornar a situação um pouco mais leve. Quer dizer, a gente sofre menos quando a gente usa o bom humor. Valdeni, boa tarde de novo. Boa tarde de novo, né? Gente, desculpa, mas estamos aqui de novo. Mas já explicamos. É um outro dia, né? É outro dia e era necessário que nós tivéssemos alguém que tivesse essa ideia do serviço que a Rádio Rio de Janeiro presta. Nós prestamos informação, ajudamos as pessoas a encontrar consolação e precisamos, nesse início de ano, amenizar os nossos humores e os nossos equilíbrios para que as coisas possam vir a acontecer. Então, a Ceíra já falou aí o que é, no ponto de vista dela, o bom humor. E nós sabemos que realmente existem gatilhos, né, que ajudam a gente a viver melhor. É a solução definitiva? Não, não é. Mas pelo menos ameniza o sofrimento para você. A gente, quando fala de bom humor ou mau humor, eu estava lembrando, enquanto a Ceíra estava falando, eu estava lembrando do transtorno bipolar do humor. E a OMS, desde 2010, 2012, ela vem alertando que a partir de 21, 22, os transtornos de humor, especialmente a depressão, seriam, né? Os transtornos seriam a causa principal, a primeira causa de impedimento laboral. Então, desde 2010, 2012. O Divaldo vem falando isso desde 2015. Ele já fala isso em palestras, que o transtorno do humor seria um problema sério para a humanidade. E eu ouso dizer aqui, com todo respeito a quem discordar de mim, que nós vivemos hoje uma outra pandemia. Uma pandemia da depressão, do mau humor, dos transtornos do humor. E aí, a gente fala do transtorno bipolar, mas tem outros transtornos do humor. E quando nós estamos engajados no trabalho do bem, quando nós estamos engajados no trabalho do Cristo, precisaríamos, eu vou usar esse tempo do verbo, tá? Porque nem sempre estamos, mas precisaríamos estar bem-humorado. Precisaríamos estar alegres, porque, afinal, nós precisamos ter uma meta para a nossa vida. E uma das metas, nós falamos aqui na semana passada, da meta, né, do acróstico da palavra meta,
Uma das metas é servir, é auxiliar, é ajudar. E isso, queridos ouvintes, dá uma alegria muito grande. Então, o trabalho da rádio dentro desse espectro do humor, dos transtornos do humor, é de uma valia incomensurável. Nós recebemos feedbacks constantes, quase que semanais, de pessoas que estavam à beira de um suicídio e, em função das nossas palavras, não que nós somos mágicos, temos palavras especiais, nós repetimos a palavra do Cristo, mas em função desse trabalho de divulgação da doutrina espírita, em função desse otimismo que prega a doutrina espírita, em função do bom humor que prega a doutrina espírita, essas pessoas saíram desse estágio de caminhar para o suicídio para se levantar. Há um tempo atrás, eu recebi uma mensagem durante o programa, ouvindo você, de uma pessoa que disse: o programa Ouvindo Você me fez levantar da cama hoje. Então, isso para mim é de uma alegria muito grande. Claro. Né? Isso aumenta meu humor, aumenta a minha responsabilidade também. A minha e do convidado que está aqui. Né? A Seíra é uma das convidadas que está sempre conosco aqui. Mas aumenta essa responsabilidade. Mas nós sabemos que bom humor faz muito bem. Bom humor aumenta a nossa imunidade. Inclusive, se a gente não quiser ficar muito pior de Covid, tenhamos bom humor, porque a imunidade aumenta a partir daí. Eu costumo dizer, a Cláudia fez assim um convite lindo para todo mundo quando ela começou o programa, que falou assim, ano novo. E ano novo só é novo se a gente muda. E esse é um grande desafio, né? Que a gente trabalhe, cada um trabalhe, para ter bom humor. Independente do que aconteça. É aquele ato de procurar o outro lado da moeda, porque sempre tem. A rádio estimula isso, né? Em qualquer programa, porque traz coisas boas, traz o outro lado da moeda, traz como você procurar auxílio, como você ter essa força, essa esperança. A doutrina já é um farol enorme, né? Assim, já é uma luz enorme e nos auxilia muito. Então, quando você traz isso, e a gente escuta realmente várias pessoas falando, eu não desligo meu rádio. E a gente tem essa bênção de saber, né? A questão de manter a sintonia, de manter a vibração elevada. E isso, gente, é o bom humor. Quando você parte para o lado oposto, você tem o mau humor, você faz exatamente o contrário. Você baixa a sua vibração. Você fica olhando coisas que só fazem mal. Você começa a reclamar, e quando você foca na reclamação, quando você foca no que falta, você esquece de olhar o que você tem. Você esquece de valorizar o que você tem. Outro dia eu estava vendo uma questão interessante, né, que a pessoa estava assim, aflita com o resultado de um exame, a possibilidade de uma doença séria. Porque tem algumas doenças que as pessoas não gostam nem de falar, como é o caso do câncer, né? CA para cá, CA para lá. E quando ela foi, tinha tudo para ter a doença, e ela estava apavorada, por histórico até de família. E chegou lá, o resultado do exame deu negativo. A alegria, o humor a partir daquele instante, eu não estou doente. E aí você para e pensa, quer dizer, eu posso ser feliz ou manter esse bom humor porque eu não estou doente. Eu não preciso ter o risco de estar doente para valorizar a saúde que eu tenho. Isso é interessante porque nosso propósito aqui nesses bate-papos, nessas 4 semanas, é justamente isso. Nós irmos desenvolvendo individualmente já que nós não conseguimos ter um equilíbrio constante, esses gatilhos que vão criando os degraus da escada de subida para alcançarmos o equilíbrio. Nós não podemos olhar o equilíbrio lá em cima e dizer, nossa, né, tá longe para caramba, quantos degraus eu preciso subir para chegar lá e estar bem, estar equilibrado. Nós vamos estar bem à medida que nós formos botando o pé em cada degrau, e ter humor é ter também equilíbrio. Porque, na verdade, a história nossa, a história da humanidade, é uma história feita de exemplos muito importantes, que às vezes nós não damos a devida importância. À medida que o Valdenir estava falando ali, eu estava me lembrando, nós falamos do Evangelho de Jesus na Rádio Rio de Janeiro. E, às vezes, nós nos esquecemos, né, que o espírito puro, evoluído que ele é, não se
frustraria, não deixaria de experimentar aqueles que ele estava ensinando, porque o mestre só é mestre justamente porque ele conhece aquilo que ele ensina, e ele nos ensinava a ter equilíbrio, nos ensinava a ter, até certo ponto, o Valdenir contou a história lá, talvez, da questão dos dentes do cachorro, Dos dentes né? do cachorro. Quando todos os apóstolos sentiram a parte, né, negativa, que era o mau cheiro da carne em decomposição, Jesus virou e falou, nossa, mas que belos dentes tinha Exatamente. esse cão. Sempre tem um lado bom, né? E ele chega à Terra, né? Ele, não importa se a data é essa ou não é, mas ele chega à Terra fisicamente falando, ele encarna numa festa, né? Ele começa o seu messianato, ele se apresenta ao mundo numa outra festa, que era uma festa de extrema importância para os judeus, que é as bodas, o casamento. Os judeus dão uma importância muito grande a essa união, porque une famílias, cria os clãs que eles precisam e valorizam tanto. E na hora de deixar o mundo físico, ele também o fez numa festa de grande importância para o povo judeu, do qual ele veio a fazer parte, fisicamente falando, que foi na Páscoa. Na Páscoa. Então, ele não estava nos ensinando sofrimento nem angústia, mas o sofrimento e a angústia existia, tanto que quando ele vai orar no horto, ele pede a Deus, né, que se pudesse, fosse afastado dele aquele cálice, mas se não fosse possível, que a vontade de Deus fosse feita. Quer mais exemplo de equilíbrio emocional, que falamos na semana passada, e de ter humor para enfrentar as dificuldades do que essa? E nós precisamos nos lembrar que, às vezes, nós ficamos taciturnos, tristes, adoecemos o nosso corpo porque estamos interiormente, espiritualmente doentes. E aí eu pergunto aos dois psicólogos agora, que devem receber as mais variadas, né, tipos e espécies de enfermidades, como essa que a OMS alertou, né, porque foi um alerta da OMS, né, com relação aos transtornos. E hoje em dia as pessoas falam assim, eu digo que o ser humano, às vezes, nós não percebemos a seriedade das coisas, porque nós temos mania de usar um humor que não é muito bom. As pessoas falam assim, eu estou depressivo, às vezes não está depressivo. Você se entristeceu e se aborreceu com alguma coisa, não significa que você esteja depressivo, porque a depressão não é uma doença muito séria. Então, para vocês que atendem as pessoas nos consultórios, que já devem ter recebido várias pessoas que chegaram falando de 2022, que passou e não foi aquilo que as pessoas pensavam, que nós estávamos esperando um estar lá mágico, né? Magicamente, pumba! Tudo ia acabar, íamos voltar ao tal dito normal, e não foi isso que aconteceu. Como é que se lida quando as pessoas chegam no consultório e que tudo que ela precisa é melhorar a maneira de olhar a vida? Ter, pelo menos, bom humor para ver que tudo tem um lado bom, como disse a Seira. As damas, por favor. Pode começar. Eu acho que tem duas coisas assim muito importantes. Uma é essa que você está falando. A gente banaliza as coisas usando os termos assim em qualquer momento, né? E a outra questão da internet, porque a pessoa olha a internet e já vem... Não, eu tenho isso. Eu li e eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Tem Dr. médico, Google. exatamente, tem médico que brinca. Então, deixa ele te receitar. Entendeu? Ele te acompanha, ele te cura, ele vai fazer a cirurgia. Quer dizer, não é assim. Isso é uma coisa. E a segunda, qualquer doença, gente, qualquer uma, você não se resume a ela, você não se limita a ela. Tudo tem saída. Então, existe tratamento, seja medicamentoso, com acompanhamento médico. Você não pode estar tomando ou deixando de tomar por conta própria qualquer coisa, não interessa que o vizinho fez isso, fez aquilo. Não, você é uma pessoa única em todo o universo. E tem que levar a sério a sua saúde. Nós somos responsáveis por qualquer decisão que nós tomamos. Então, não se resume àquilo. Você procura o médico, você procura o psicólogo, você procura a sua terapia, você faz o seu tratamento. E não adianta a gente saber tudo se você não segue. Porque a gente caminha junto, né, Valdenir? Mas a gente não caminha por. Você tem que fazer a sua parte, seja no que for. Então, são as duas coisas importantes. Essa questão do outro lado, quando você recebe uma pessoa... E a pessoa não todos os dias, mas assim, boa parte dos dias da semana, você escuta alguém falando isso, que quer se matar. E aí é esse outro lado, né, que você tenta mostrar, e a pessoa
ela às vezes tem uma dificuldade muito grande de enxergar isso. Mas é trazendo e trabalhando o que ela vem falando é que você consegue despertar nela. Por quê? O que foi que aconteceu que perdi o gosto, o prazer de viver? Né? E como é que eu posso trabalhar isso para voltar a ser... Porque tem algumas pessoas que chegam e falam, eu me perdi. Eu não sou mais eu não me reconheço mais. Então, é um caminhar. E é um caminhar muito gostoso quando você vê a pessoa assim, como um botão, entendeu? Desabrochar. Esse eu me perdi, é muito interessante. Você lembrei um caso real, recentemente, no consultório, de uma pessoa dizer isso. Eu me perdi em algum ponto do caminho. E aí, a partir daí, eu estou perdido. Quando eu não estou perdido, quando eu estou perdido, né, tudo está errado. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu quero, não sei o que é que eu faço, porque eu estou perdido. E as pessoas, de uma maneira geral, claro que nem todos, obviamente, mas as pessoas que nos procuram, de uma maneira geral, estão perdidas. Elas têm muitas dificuldades. Nós falamos aqui semana passada, inclusive de saber o que quer, o que gosta. Isso é fundamental. O que você quer da vida, o que você gosta de fazer. As pessoas não sabem. Então, como é que essas pessoas vão ter humor, vão ter bom humor, quando elas estão perdidas? Quando elas não sabem nem o que vão fazer, nem o que querem. E esse trabalho da terapia é um trabalho que nos ajuda, com toda certeza, nesse processo. Porque, eu disse semana passada, vou repetir aqui, psicólogo não tem respostas. Mas tem pergunta pra caramba, né? Então, a gente pergunta, porque a resposta está com a pessoa. Falei, onde você se perdeu? Essa pessoa. Eu me perdi em algum ponto. Onde? Quando? Vamos voltar no tempo. Vamos olhar lá atrás. Vamos, sei lá, 6, 7, 5 anos. Vamos começar. Vamos. Até você vai encontrar um ponto. O que é? Então, esse é o nó. Então, vamos trabalhar esse nó agora. Então, esse é o trabalho da ajuda que a terapia pode fazer e que a rádio ajuda enormemente, porque a rádio prega bom humor, a rádio prega otimismo, que é o ensinamento do Cristo. Muitas pessoas imaginam que para fazer caridade ou para ser cristão tem que se cobrir de cinza. Tem até uma parte do evangelho que fala isso, né? Tem que se tornar lúgubre, né? Se cobrir de cinzas. O evangelho é festa, como lembrou a Cláudia, né? Jesus começou o seu messianato numa festa e terminou a sua parte física aqui numa festa. Uma festa de bodas, festa de casamento e numa festa da Páscoa, que é onde todos os judeus se reúnem para jantar, para fazer festa, para comer, para dançar, para cantar. Então, a alegria faz parte do cristianismo. Não podemos esquecer isso. Com certeza. Então, o bom humor, com toda certeza, faz parte também do cristianismo. Isso é muito importante, por isso que nós quisemos trazer, né, depois de falar do equilíbrio emocional, falar do bom humor. Ninguém está pedindo que as pessoas, exigindo que nós estejamos sorridentes 24 horas por dia, porque também isso seria um sinal de desequilíbrio. E que nós finjamos que nada está acontecendo. Não é essa a questão, mas é a questão de que tipo de importância você dá aos acontecimentos. Que peso você dá a ele. A dor e a angústia têm o peso que nós damos. Os problemas têm o peso que nós damos. Da outra vez, o Valdemir falou uma coisa que eu achei muito interessante. Tem momentos que nós precisamos reconhecer. Com relação a essa questão, eu, no momento, não posso ter a solução, não posso fazer nada. Mas existem outras questões secundárias que estão ali ao lado, que essas eu posso. Então, eu vou cuidar dessas. Em 2023... talvez seja o momento dessa humanidade que sofreu tanto com essa questão que a pandemia nos trouxe, de olhar aquilo que pode ser resolvido. E isso vai nos dar força para que nós melhoremos o nosso humor, para não ficarmos depressivos e tentarmos enxergar a solução daquele problema que é maior do que aquele momento, mas que não existe problemas que não possam ser resolvidos. Estou escutando a musiquinha. Fique conosco, não saia daí, não. É a musiquinha do Pablo. Estamos conversando aqui com os dois psicólogos aqui da Rádio Rio de Janeiro, do programa Ouvindo Você, a Ceíra e o nosso amigo Valdemir. Ceíra, que também tem um programa que fala sobre família.
E a gente vai falar da questão do bom humor na família, que é muito importante para a convivência. Então fica aí conosco, não sai não. A gente volta já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. E nós estamos de volta, né? Nós estamos aqui sorrindo porque nós estamos falando de bom humor. Nós precisamos cultivar essa esperança, cultivar essa alegria interna, não a alegria dos tolos que acham tudo engraçado, tudo bonito, que isso também seria tolice. Nós não seríamos seres responsáveis se agíssemos e pensássemos assim. Mas uma alegria que é baseada na confiança, na fé, na esperança, como nos disse a música inicial. São os fatos e situações que fazem parte da construção do ser que nós somos e que fazem parte da sociedade onde nós vivemos. Então, quando a Ceíra, né, aceitou o convite para estar aqui conosco, e esse era para o segundo tema bom humor, eu me lembrei imediatamente que a Ceíra, ela fala sobre família. O Aldemir fala sobre relações também interpessoais, mas ela tem um programa específico sobre família. E não tem, eu acho, uma dificuldade mais contundente num grupo familiar do que quando você convive com uma pessoa que é constantemente mal-humorada, né? Porque nós sabemos que a família, na verdade, ao contrário do que a gente pensava, que isso é uma utopia, não é um encontro de amigos que se amam eternamente. Não. Também não precisa ser um encontro de inimigos. Com certeza, né? Mas pode ser e deve ser um encontro de pessoas que estão numa construção de um relacionamento equilibrado, né? Então, eu quero perguntar para você, Ceíra, como o mau humor ou a ausência dele pode vir a interferir? Isso aí deve passar a fazer parte, não é de vocês, não. Estou falando agora, né, vestindo a carapuça. Como o bom humor, o mau humor pode interferir nos nossos sonhos e nos nossos norteamentos de ano novo para uma vida familiar melhor? Primeiro, né, deixa eu só dar um parênteses curtinho, pequenininho, né? A gente está aqui rindo, né? Tá gostoso. Pablo está rindo ali, nós três estamos rindo aqui, porque, gente, é muito bom estar junto. Não tem como não ter bom humor estando junto, né? E estando nessa rádio tão gostosa. A energia, né, já faz toda a diferença. Mas, sim, falando da questão da família. E aí, pedindo licença a Cláudia, né, que ela falou assim, estou vestindo a camisa. Isso é fundamental. Quer dizer, tudo que a gente fala aqui não é para você ficar assim, fulano! Não, você, tá? Pense em você, porque reforma íntima é você fazendo a sua reforma, é você se melhorando. Como foi dito no primeiro bloco, o ano novo só é novo se você muda, senão não adianta. Se você não está satisfeito com algum resultado e continua fazendo a mesma coisa, é tolice esperar um resultado diferente. Então, na família, no grupo familiar, o que depende de mim? Tem pessoas, tem pessoas que normalmente acordam de mau humor, que não gostam de dar bom dia, que não gostam de abraçar, sim, tem. Mas aí você para, respira fundo e fala assim, e eu? Quando eu acordo de mau humor, como é que vai meu dia? Quando eu acordo de bom humor, tudo muda? Normalmente, quando eu pergunto isso para paciente, o pessoal fala assim, não, quando eu acordo de mau humor, tudo dá errado. Tudo dá errado, porque você já começa mal. Já começa numa energia negativa, já começa... Tudo está dando errado e tudo continua dando errado. E como é que você faz para mudar essa chavinha? E quando você está bem, tudo dá certo. Aí eu dou um exemplo, você está falando de família, né? Às vezes, o responsável, não importa quem seja pela criança, está tão bem, mas está tão bem, que a criança derruba alguma coisa caríssima, quebra, para uma criança, faz sem querer. E quando você não está bem, você está com um mau humor, porque aconteceu qualquer coisa, às vezes no trabalho, a criança esbarra em alguma coisa, você explode com ela. E assim você faz com outras pessoas também. Então, na família, a família, independente do que a gente sabe, graças à doutrina, nós sabemos, né, que não estamos ali por acaso.
há uma razão, mesmo que a gente não entenda ou não alcance, para estarmos juntos, para termos nascido naquela família. Então, é o respirar fundo, é o contar de 1 até 10, é ver como eu posso, qual é a minha parte que cabe para que aqui seja bom, porque família deveria ser um lugar seguro, um porto seguro, para você chegar em casa e relaxar. E às vezes a gente se atrapalha, né? A gente se arruma para sair, mas as pessoas que a gente ama, as pessoas que deveriam ser as mais importantes, estão ali. Né? Então, quer dizer, você pega as coisas mais caras que estão guardadas escondidas quando você vai receber alguém, mas a sua família está ali. Né? Às vezes você não faz algo, eu gosto demais de um prato, né? E a minha filha faz, que é uma delícia. Aí ela faz quando ela vai receber os amigos. Né? Então, quer dizer, você é família, né? Ninguém aqui sabe quando a gente vai fechar os olhinhos para dormir e não vai acordar no dia seguinte. Ninguém aqui sabe qual é seu último dia, o último encontro. E ali está a sua família. A gente fala de coisas básicas. Ao se despedir, se despeça de verdade, porque você não sabe se aquela pessoa ou você vai voltar. Então, quer dizer, é tanta coisa linda e maravilhosa que você, se você assim pensar nisso ou pensar por esse lado, você vai conseguir um humor melhor. Você vai conseguir mais paciência, você vai conseguir olhar o outro com mais amor, com mais tolerância. E assim, se o outro está gritando, ou se o outro perdeu o controle, como é que você se acalma? Como é que você não reage, mas você age? Como é que você se torna presente de fato na vida da sua família, no dia a dia da sua família? É aquilo que a gente vive falando, né, Valdenir? Olhar nos olhos, né? É tão importante. Escutar ativamente. Não é para você dar resposta olhando o celular. Celular não é extensão de braço. Não é, tocou uma coisinha, você... Quando alguém fala para você, poxa, você não tem tempo, para e dá um tempo, né? Dá um tempo para a pessoa, fica realmente com a pessoa. Isso tudo faz diferença. E isso tudo é responsabilidade de cada um que faz parte daquela família. Porque, como dizem, a gente vive lendo em tudo quanto é lugar, amar não é falar, mas é vivenciar. São as suas ações que demonstram o seu amor. E o bom humor. Enquanto a Seira estava falando, estava me lembrando aqui que o mau humor é uma doença. E existem pessoas que são doentes crônicos, são os distímicos, né? É uma distimia, um transtorno do humor, ele está sempre no nível abaixo da linha da normalidade. Isso é uma doença. E ele acaba adoecendo todo mundo que está à volta. E, de novo, gente, para estar de bom humor, não precisa estar gargalhando. Né? Eu posso estar feliz, estar bem-humorado, sem gargalhar. Eu não preciso me gargalhar para isso. Mas o meu gesto, o meu gestual, o corpo fala, né? Aprendemos isso, o corpo fala. E o meu comportamento, a minha fala, tudo isso indica. E, gente, distimia tem tratamento. Às vezes a pessoa passa a vida inteira, é aquele ranzinza, é o ranzinza da família, é o chato da família, aquele que está sempre de mau humor. Isso é uma doença que pode e deve ser tratada. Sempre que fala de distimia, eu me lembro da Iana Hart, daquele desenho animado, né, da hiena. Os mais velhos aí. Vida, né? Os mais velhos aí vão lembrar disso, né? Ó dia, ó azar, né? Então, era isso que ela falava. Era isso que ela falava. Ali é uma pessoa, é uma distimia que precisa de tratamento, porque todo mundo que está à volta sofre. Com certeza. E fica torcendo quando aquele mal-humorado, aquele doente, sai de casa. Pelo menos eu vou estar em casa, sozinho, não tem ninguém me torrando a paciência, me cobrando coisas, porque o mal-humorado cobra constantemente. Porque ele está infeliz. Aí, o que a Renata falou na semana passada, né? Ele projeta a infelicidade dele no outro. Então, o outro tem que ser infeliz porque ele está infeliz. O outro tem que ser mal-humorado porque ele está mal-humorado. Então, a gente precisa ter também essa informação para buscar uma ajuda profissional quando tem alguém da família que está muito chato, que está muito mal-humorado constantemente. Porque você acordar um dia, né,
meio para baixo, meio down, né, como diz a garotada, tudo bem. Mas todo dia começa a complicar. Isso é importante e nós fizemos, né, nos nossos pensamentos na hora de organizar essas 4 semanas, nós pensamos no bom humor pelo seguinte: o bom humor não vai levantar diante de nossos olhos um véu, né, descer diante de nossos olhos um véu, para que nós não enxerguemos o que não está bom. Não é pelo contrário. isso. É nós olharmos que aquilo não está bom, mas que não existe só aquilo. Existem outras coisas. Então, nós estamos começando um ano com uma herança muito complicada, né? 2020 foi o susto, 2021 foi o nosso desequilíbrio, porque nós queríamos a solução, né? Eu acho que naquele momento todo mundo desejou ser um dos cientistas que estava ali, né, pesquisando, tentando encontrar a vacina. E depois pegamos essa questão da vacina e entendemos às vezes de forma errada, porque por isso que algumas pessoas ainda hoje estão assustadas, porque esperavam por um milagre que não existe, não é assim que funciona. E agora nós estamos entrando num novo ano com uma série de questões que afetam a vida de todos, de formas diferentes, porque é cada um no seu patamar. Da forma que eu estou sendo afetada não é a mesma forma que a Ceíra, nem da mesma forma que o Valdemir. Mas todos nós vamos ser afetados porque nós vivemos numa sociedade. A não ser que você fique segregado num ponto totalmente que vá diferir daquilo que é a vida normal comum, você está fazendo parte disso. Então, nós queremos despertar em você a busca, né, Ceíra? Com certeza. Buscar Com certeza. o equilíbrio para encontrar uma forma de não estar, né, num constante estado de mau humor, num constante estado de tristeza. É possível fazer isso? Constante, 24 horas por dia, ainda para nós é muito difícil. Nós temos variações de humor. O que nós podemos e devemos buscar é estarmos acima daquela linha, né, da bipolaridade. Na bipolaridade, eu estou na mania ou eu estou lá no pico de depressão. Então, eu preciso estar mais equilibrado. É claro que vai haver uma pequena oscilação, para quem está no AM, eu estou fazendo aqui como se fosse um raio, né, um resultado de eletrocardiograma, que sobe e desce, sobe e desce. Isso é normal, nós termos essas variações de humor. Mas, como eu lembrei aqui anteriormente, muitas vezes é distimia mesmo, é uma doença que precisa ser cuidada. Agora, cuidar do humor, do equilíbrio, nós falamos aqui na semana passada do equilíbrio, é importante e é possível. Nós chegamos à conclusão aqui semana passada que é possível estarmos equilibrados, ou pelo menos o mais equilibrado possível, com consciência do meu desequilíbrio. Porque quando eu estou desequilibrado, quando eu estou mal-humorado, eu tenho consciência disso. Eu hoje não acordei bem. Então, quando eu tenho consciência, é o meu lado sombra que eu estou iluminando, eu posso me vigiar mais, eu posso me segurar mais, eu posso, como diz a música da semana passada também, né, do vigiar e orai, eu posso vigiar um pouco mais e evitar palavras que magoem, que firam, porque as palavras magoam e ferem efetivamente. Com certeza. Posso? Quando a gente fala dessa questão de família, o responsável, não importa quem seja, tem uma responsabilidade muito grande com a criança. Quando permite reconhecer, isso que o Valdemir está trazendo, né? A criança está triste, não é negar. A criança precisa expressar todos os sentimentos dela, as emoções que vêm à tona. E existem várias formas de você estar reconhecendo o que ela está sentindo. E aí você estar mostrando para ela como é que a gente pode trabalhar isso. Não é aquela que a gente vive falando, né, propaganda de Doriana, margarina, seja lá o que for. É o real. E quando você fala assim, a gente não vai fingir de conta que estamos no país das maravilhas, né? Quando você falou aquela questão de a gente precisa saber o que quer, precisa. Porque quando a Alice pergunta, entendeu? Fala que está perdida, né? Eu acho que é o gato que está em cima da árvore, né? E fala assim, para onde você quer ir? Ela, eu não sei.
Então, quer dizer, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve. Qualquer caminho. Então, quer dizer, a gente precisa saber sim, a gente precisa lidar com as nossas emoções, precisa reconhecer. A gente fala muito daquela questão de o copinho debaixo da pia com a torneira pingando. Vai pingando, vai pingando, vai pingando, vai pingando, uma hora transborda. Isso somos todos nós, assim como uma panela de pressão. Se aquela válvulazinha não estiver funcionando, uma hora explode. Então, se você explode ou se você implode, você, de qualquer forma, você adoece. E é você que tem que se conhecer. Quando é que o seu copinho está enchendo, como é que você faz? Você, porque o que dá certo para mim, como a Cláudia falou antes, não dá certo para ela, não dá certo para o Valdenir. Cada um tem o seu jeito, a sua forma de inclinar o copo e jogar água fora, de levantar a válvulazinha e jogar vapor fora, porque você não está aguentando. Então, antes que você adoeça ou piore uma situação que a princípio é normal, porque não é uma linha reta, como o Valdenir falou, todos nós temos altos e baixos, todos nós passamos por sofrimento, e aí você falou do Família em Foco, mas tem o No Limiar das Estrelas, que não é, que são a vida, né? Um pedacinho de vida de cada pessoa, que foi importante para a nossa história, para a doutrina, para o espiritismo. Todo mundo sofre, todo mundo passa por situações muito complicadas e faz parte. Nós estamos aqui para nos melhorar, nós estamos aqui para sairmos melhor do que quando encarnamos, porque essa é mais uma experiência. Nós estamos, como a Cláudia também falou no início da escada, lá nos primeiros degrauzinhos, né? E a gente precisa se ajudar. Então é fundamental olhar para o outro e não criticar ou apontar o dedo. Nós precisamos nos conhecer e sermos capazes de lidar com o nosso humor, que nem sempre vai estar bom. E eu me lembro que quando eu era criança, e quando eu falei de responsável por causa disso, o responsável ele não tem ideia do quanto ele consegue ajudar ou atrapalhar a vida daquele espírito que está ali, sob a responsabilidade dele. Eu era chamada de poliana, porque tudo eu vi o lado bom, né? Eu amo, né? Realmente, eu amo viver e amo um monte de coisa. Mas, enfim, aí, depois, com o passar do tempo, né, algumas pessoas... Pô, você parece um livro de autoajuda ambulante. Mas como crítica, entendeu? Uhum. Quer dizer, eu não gosto disso, né? Eu não gosto de você estar falando ou estar fazendo isso. Mas é o seu jeito, né? E se você não respeita o seu jeito, e se você se violenta para agradar A ou B, você acaba com você mesmo. Né? É a sua essência, a sua forma de lidar com as coisas. Isso significa que eu não sofro? Óbvio que não. Isso significa que eu não chore, ou que eu não tenha dificuldades, ou que eu não passo... Claro que não, mas é a sua forma. E cada um tem que achar a sua forma de cultivar, como a Cláudia disse, o bom humor, de cultivar o que te faz ver o outro lado da moeda, porque toda moeda tem dois lados, toda moeda. E você escolhe que lado você vai valorizar. E é você que escolhe, não é o outro. É a sua lente que vai dar a cor ao mundo ou o que acontece. Quando a gente fala acordar, qual a cor que você dá ao seu dia? Né? E tem músicas fantásticas. Eu tenho uma pessoa que, quando ela acorda assim, de baixo astral, quando ela acorda triste, quando ela... Aí ela descobriu que com ela dá certo. Ela bota aquela música alta do He-Man. Eu tenho a força. Pronto, mudou o dia dela, mudou o astral, passou a ter bom dia. Aí ela com este bom humor que a música traz para ela leva o resto do dia. Isso é bem importante porque tudo está no nosso olhar, né? Exatamente. Nosso olhar, você está aí, o copo está ali, está na metade, você pode achar que aquele copo está meio cheio ou meio vazio. Perfeito. E cada um de nós precisa entender... Eu estou achando que ele está meio cheio, eu preciso completá-lo com o quê? Ele está meio vazio, falta ainda alguma coisa para que ele fique totalmente vazio, então eu vou esvaziá-lo. Essa é a nossa ideia desse nosso bate-papo aqui. É claro que eu tenho quase certeza que das próximas semanas, ouvindo você vai versar demais nas interações com os ouvintes, baseado nessas falas que nós estamos tendo aqui agora. Mas foi uma forma que nós encontramos de começar o ano prestando esse serviço. Nós sabemos de todas as coisas que acontecem. A rádio não está alheia, né, ao mundo. Pelo contrário, nós estamos atentos ao mundo. E por estarmos com essa atenção, é que nós, né, eu conversei com o Valdenir, nós chegamos... Né, eu falei para o Valdenir, tinha vontade de fazer, né, um programa para o mês de janeiro, em que a gente pudesse ter psicólogos lá, para a gente poder fazer uma série de comentários
que possam, de alguma forma, servir, não de norteamento, que nós não podemos nortear a vida de ninguém, mas de ponto de análise para cada um dentro da sua vida, dentro da responsabilidade que nós temos conosco. Que a primeira pessoa com quem nós temos responsabilidade somos nós mesmos. Não somos responsáveis pelo outro, nem o outro é responsável por nós. No entanto, nós somos seres sociais que precisamos viver numa sociedade que está buscando encontrar o caminho do refazimento, cada um do seu jeito, da sua forma, mas, ao mesmo tempo, precisa estar junto. Então, nós desejamos que, nessas 4 semanas de conversa, em que alguns pontos aqui foram tocados, que eles possam ser desenvolvidos. Sei lá, mandando, não sei se o seu programa tem interação, se as pessoas te perguntam alguma coisa, se te passam e-mail, etc. e tal. Aperta a Ceira e entre em contato com o Valdemir aqui no Ouvindo Você, para, se vocês quiserem, abrir um leque maior com relação a esses pontos que nós escolhemos. O programa Ouvindo Você tem esse objetivo, né? Tem essa meta. Atender as pessoas que tenham... Tanto é que a gente abre o programa assim, né? Esse programa visa atender as pessoas que têm algum tipo de dificuldade na área emocional ou na área espiritual, já que qualquer comentário que fizermos à luz da psicologia também o será à luz da doutrina espírita. Seria uma psicologia transpessoal, que a Joana nos traduz aí muito bem. Então, o nosso programa tem esse objetivo. E por isso que eu falei, a ouvinte que telefonou para aqui, o Ouvindo Você, me tirou da cama. Eu saí num estado de depressão e ele me tirou da cama. Então, essa é a ideia do programa e diria, essa é a ideia da rádio. Exatamente. Não é só do programa. O objetivo, a linha editorial da rádio é exatamente essa, de auxiliar pessoas que estão com dificuldade, tanto emocional quanto espiritual. E, para quem não sabe, o programa... Me permita fazer uma propaganda aqui do Ouvindo Você, né? Quem não sabe, esse programa foi sugerido ao Gerson pelo Dr. Bezerra de Menezes, que criasse um programa para ouvir as pessoas, para atender as pessoas, já talvez prevendo esse transtorno do humor que ele já sabia anteriormente, né? E que finalmente o mundo iria saber. Pois é, isso foi exatamente nos anos 2000, no início do século. Nós começamos esse programa. Então, o doutor Bezerra já estava prevendo isso. Então, o objetivo do programa é esse. A gente quer ouvir você, quer conversar com você, mas de uma maneira equilibrada, aí trazendo aqui para o Movimento Espírita em Foco, de uma maneira equilibrada, e de bom humor, com toda certeza. Olha, sempre foi assim. Eu vou falar a mesma coisa que foi na semana passada. O segundo bloco voa. Pois é. Voa. Muito rápido. Mas, como a Ceira vai estar aqui outras semanas, direto aí o ano inteiro, o Valdemir também, explorem esses pontos no programa desses 2 companheiros. Valdemir, olha, muito obrigada pela exploração que nós estamos explorando aqui, literalmente, o Valdemir. Ceira, muito obrigada. Eu tenho assim uma felicidade enorme com esse programa que a Ceira A Cláudia é a madrinha, hein? Ajudou até no título do programa, porque a família estava precisando realmente de alguém que se dedicasse a falar com ela, não para ensiná-la a ser família, mas para ouvi-la como família. Sim, né? Sim. E esse é o objetivo dessas 4 semanas nossas aqui. Eu agradeço a você um ótimo final de semana, para você também um final de semana maravilhoso, enorme, entendeu? Com todo o coração. Minha gratidão do programa Movimento Espírita em Foco a esses 2 companheiros aqui da Rádio Rio de Janeiro e a você, um final de semana assim de paz, de luz, de tranquilidade, para que tudo corra bem, não só nesse final de semana, mas em todos os finais de semana do ano. E assim, gente, liga para a Ceira, e liga para Valdemir, tá? Manda mensagem também. Manda mensagem, né? Não esquece o Loli Merda de Estrelas, não. É isso aí. Então, olha, muita paz para todos. Nossa gratidão pela sua audiência, pela sua participação. E estamos juntos em mais um ano, porque estamos agora no início das preparações dos 52 anos da rádio. Aí a gente fica feliz, fica pedindo, olha, eu quero comemorar mais um ano com a rádio. Mais um ano. E vamos em frente. Tá bom? Muita paz a todos. Obrigado. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.